Bom, saudações a todos, sou Marcos Arino, Babalaô e Calgundá, e este é o canal do YouTube associado ao blog. No blog tem textos, blog convencional, www.urumilá-fa.com.br. Se você gosta de ler, vá nesse blog que tem dezenas ou centenas de textos, tá? Sobre religião, textos feitos ao longo de muitos anos, né, com muitas camadas, que você pode se interessar. Se você quiser, se você gosta de livros, eu tenho, sei lá, 3 ou 4 livros lá na Amazon que tratam de alguns temas verticais, mas são muito interessantes, então você pode ir lá e gostar. Livros no formato Kindle, não tem livro impresso ainda, não tem ainda, daqui a pouco eu explico essa história do livro impresso, mas vamos ao tema do vídeo, né, para as pessoas. Se você quiser ficar até o final, se você ficar até o final desse vídeo, eu vou estar falando aqui sobre a relação direta, né, ou a relação conflituosa entre você, do entendimento teológico de que seja Ori na vida das pessoas, e a prática de você fazer iniciações para vários orixás. Tá? Vou explicar que essas duas coisas não conseguem conviver juntas. Você não pode ter Ori, ou acreditar que tem Ori, ou se a religião tem uma teologia de Ori, e junto com isso existe uma prática de você sair fazendo iniciações para orixá A, B, C, D, E, F, como se aquilo fosse agregar alguma coisa a você, ou fosse alguma coisa necessária na sua vida, imprescindível na sua vida. Eu vou explicar que isso aqui, as iniciações múltiplas, são uma prática ruim, ou uma prática errada. Não vou dizer nem que seja, não vou dizer nem ruim, vou dizer que é uma prática errada, porque a religião tem um outro entendimento. Essa é uma conversa bem teológica, né? Então, e esse vídeo aqui é um vídeo prometido, um vídeo extra que eu fiz em complemento a um outro vídeo que eu já abordei esse assunto. O vídeo que eu falo de feitura versus iniciação. É que lá eu falei um monte de coisa, um dos pontos era esse, e aqui eu vou falar só sobre essa parte, tá certo? Só sobre isso, daqui a pouco eu explico mais. Então, se você quiser ficar, eu vou explicar um pouquinho mais aqui pra frente, explicar isso tudo. Se não, cara, procure um outro vídeo, pode ter algum outro assunto que interesse a você. Bom, para a minha dúvida que continua aqui assistindo, né? Os 3 ou 4. Então, vamos lá, né? Esse vídeo, eu não sei, vai ser longo, né? Sempre demora, né? Não vou nem falar que vai ser curto, né? Eu não sei. Então, esse vídeo aqui, só iniciando pelas coisas mais básicas, esse vídeo é um complemento, não é um complemento, né? Ele reaborda o tema de feitura e iniciação, mas ele não é falar de novo, né? É que aqui eu vou focar só no aspecto da teologia, porque no outro vídeo, como eu acabei de explicar, eu falei de forma bem ampla. Aqui eu vou falar só exclusivamente sobre o aspecto teológico, explicando por que não dá, né? Como eu acabei de dizer. Por que isso é importante? Porque vocês têm que entender que toda religião tem, eu vou abordar daqui a pouquinho em camadas, né? Tem teologia, e a teologia é o que justifica os ritos, né? E não tem justificativa em ritos para você fazer esse tipo de abordagem. O vídeo anterior é muito interessante, eu recomendo que vejam o vídeo anterior, mas esses vídeos não estão necessariamente associados, você pode pegar sobre esse aspecto aqui, beleza? Então, é isso que nós vamos abordar aqui agora, tá? Muito bom, vamos lá, vamos iniciar. Bom, como todo mundo já deve, pessoas que já conhecem esse canal, já devem saber, né? Quem não está conhecendo, saiba, eu sempre procuro dar nessas minhas explicações uma abordagem religiosa, teológica a essas questões de religião. Eu poderia até dizer que seria uma abordagem tomista, né? No sentido de dar racionalidade e entendimento ao que passa por você, ao entendimento, a compreensão da religião. Tá? Então isso é que eu faço aqui, diferente de outros canais, diferente de outras pessoas, mas vou dizer que seja esse o meu foco, tá certo? Então toda a questão que eu trago aqui, eu sempre puxo a base religiosa, a base teológica, a cosmogônica, né, que está envolvido isso aqui. Então, essa é a diferença das abordagens, das explicações que eu faço. E eu inicio dizendo o seguinte, que Ifá, assim como o Candomblé, né, isso assim como também a RPY, a religião tradicional Iorubá, assim como Santeria, em princípio, eles têm que fazer parte da mesma religião, né? Isso, tudo isso que eu citei, faz parte da mesma religião. Esta religião é religião criada lá pelo povo Iorubá. Eu sempre faço essa... Eu vou gastar 30 segundos falando isso aqui, mas eu tenho que falar, porque nem sempre todo mundo ouviu, né? Então,
criado pelo bem. Então, esse povo criou uma religião, essa religião não tem nome, algumas pessoas já deram nome. O nome mais bobo que tem é esse, religião tradicional Yorubá, né? Concorda? É um nome bobo, né? Teve aqui um pessoal no Brasil, lá do sul, né? Luiz Marins e outra pessoa, que chamaram de orixaísmo. É um bom nome, orixaísmo é um bom nome. Mas, enfim, não tem um nome formal, eles não conseguiram desenvolver um nome. Mas o orixaísmo seria um bom nome, né? Eu diria para você, seria um bom nome. Chamar de religião de orixá, que é verdade, né? Que é a divindade que relaciona com a gente. Mas não tem nome. Mas então, vamos lá, tô caindo num galho aqui. Então existe uma religião. Então existe sim uma religião. E essa religião tem as bases, tem a cosmogonia, tem a teodiceia, tem a teologia. Existe um entendimento que seja essa religião. Essa religião tem princípios, tem textos sagrados, né? Não são sagrados, tem textos religiosos que são utilizados pelas pessoas. Então, sim, tudo isso tem uma base, né? Por que eu estou falando disso? Porque isto não é, como muita gente diz, um animismo. Isso aqui não é um animismo, isso aqui não é um politeísmo solto, frouxo, né? Não é um fetichismo, como alguns entenderam. Esse negócio de chamar isso aqui de animismo, chamar de fetichismo, é apenas uma forma de pessoas sem conhecimento, sem vontade de conhecer, que veem algumas práticas, algumas liturgias que são feitas e entende que aquela liturgia, aquela ação caracteriza todo a volta, né? Até como se outras religiões que não consideram animistas não tivessem o mesmo tipo de coisa, não tivessem coisas equivalentes e tal. Então é basicamente uma visão errada que foi desenvolvida por pessoas e acabou sendo propagada, né, pela preguiça mental de um monte de gente, né? Ok? Assim, Ifá, Candomblé, Nagô, né? Candomblé é Nagô. Não vou voltar a falar de Candomblé, né? Já virar o meu coelhinho que fica espancando, né? Então, Candomblé é Nagô. A santeria, os lucumes, talvez, isso aí. Então, eles são o quê? Eles são tradições religiosas. Esse termo é um termo técnico. Tradição religiosa não estou inventando, é um termo técnico. E que são, né? E os cultos, eu posso ter tradição religiosa, cultos que dão, essas coisas dão a prática à teologia. Então, olha só, vamos lá, isso é importante entender. Existe uma religião, essa religião tem uma teogonia, tem texto, tem uma teologia, pode ter várias teologias, na realidade a teologia, você pode ter mais de uma, e a materialização disso tudo é feita através do quê? Do culto e da tradição religiosa, que faz o quê? Que criam os ritos e as liturgias, entendeu? Então, assim, isso é bem tranquilo, gente, tem uma lógica disso, né? A religião como um todo, os textos, isso chega aonde? No final da conta, que é o que interessa para todos nós, chega nos ritos e nas liturgias. E isso quem traz são as tradições religiosas, são os cultos que formatam, é assim que fazemos, tá certo? Mas tudo o que você faz aqui tem que ter uma base subindo, né? Lembra? Eu fiz um desenhozinho aqui, ó. Eu estou aqui na base, rito, liturgia e ações, tá certo? Cara, e isso aqui tem que subir, tem que ser justificado. Se você faz um determinado ato, uma determinada ação, um determinado movimento, qualquer coisa que você faz, ela tem que ser baseada o quê? Na crença de como é esta relação entre nós aqui e o divino, e o Deus Supremo, perdão. Entre nós, os seres humanos, viventes aqui no mundo natural, e o Deus Supremo, que está num outro espaço, né? Aí o entendimento desse espaço físico e natural também, cada religião, não essa, várias religiões dão, você tem que acreditar numa coisa dessa, né? Então, os ritos são uma sequência natural, tá certo? E são feitos por quê? Para materializar a teologia, né? Então, e essa talvez seja a grande diferença do que divide essa religião de um animismo qualquer. Por quê? Porque o animismo, a pessoa, aí eu também posso estar sempre preconceito, mas no animismo, o cara acha que alguma coisa funciona de uma maneira, então ele materializa um rito ali, materializa outro aqui, uma crença ali, né? Eu acho que isso caracteriza o inimigo, essas coisas não relacionadas. Mas nesse caso aqui, a gente tem práticas mesmo de liturgias ali, mas elas estão amarradas ao entendimento da religião como um todo. Isso é muito diferente. Então você não pode confundir uma religião com animismo só porque ele tem práticas mágicas, que aí eu chego no ponto. Nós temos prática mágica, assim como muitas religiões também têm prática mágica. O próprio catolicismo tem prática mágica, sempre teve práticas mágicas, tá certo?
Assim, cara, o que é? Se existe um rito, uma liturgia, tem que haver uma teologia que justifique aquilo, tá certo? A religião, a religião não é tão materializada pela tradição, né? E não é uma coleção, a religião não é uma coleção de maluquices ou invenções místicas. Isso é uma diferença muito grande, gente. Dito isso tudo, vamos iniciar o vídeo, né? O tema principal aqui é justamente que existe, né, um comércio, tá? Aí eu vou traduzir dessa maneira, de múltiplas iniciações para orixá e também de venda de assentamentos para orixá para pessoas. Existem tradições religiosas diferentes do candomblé, então a santeria faz assim, a RTY, a religião tradicional urubá, faz assim, e o candomblé não faz assim, tá certo? Não tem esse tipo de coisa, então eu estou abordando isso aí. É essa a diferença, essa crítica, porque o candomblé não faz, então se o candomblé não faz e os outros fazem, nós podemos ter, assim, ou o candomblé esqueceu ou perdeu, ou não tem que fazer mesmo, e essas tradições estão erradas. Então é sobre isso que eu estou falando, né? E por que o candomblé não faz? O candomblé não faz é porque não existe, quando você analisa a teologia, que é o que eu vou fazer aqui, base teológica para justificar múltiplas iniciações e venda de assentamentos. Não existe uma base teológica para isso, é isso que eu vou tentar explicar para vocês, tá certo? Isso trata-se apenas de comércio, de você estar comprando um objeto de decoração, não mais do que isso, tá certo? Bom, para iniciar isso, tem uma coisa que eu acho que eu faltei no outro vídeo, eu vou falar aqui, que é a definição disso, né? O que é iniciação? Iniciação é um processo litúrgico que as pessoas vendem, né, dizem que fazem, e que estabelece uma ligação sua com um determinado orixá. Então você faz uma iniciação para Ogum, então você passa a ter uma ligação com Ogum. Eu faço uma iniciação para Xangô, passa a ter uma iniciação para Oxum. Faço uma iniciação para Oxum, passa a ter uma ligação com Oxum. Então a iniciação seria então um rito necessário, estou dizendo o entendimento dessas tradições que fazem, para você estar próximo. Aí quando você tem essa iniciação, tipo assim, vou pedir alguma coisa para Ogum. Mas eu sou um cara iniciado por Ogum, então vou fazer aqui, eu vou esfregar aqui o negocinho que ele fez aqui, vou pedir. Ou então você tem lá aquele assentamento, eu tenho meu Xangô ali, aí isso vira quase que um fetichismo, né? Um anime. Tem meu Xangô ali, então eu vou lá no meu Xangô. Xangô, por favor, eu preciso disso, olha, como eu tenho aqui o meu assentamento, meu xalá ali, ou então meu Oxum, meu Iá aqui, aí eu vou lá na minha Iá, vou fazer isso, né? Para o meu agente de Fá. As pessoas de Fá ganham a mesma coisa, né? O cara ganha os guerreiros, né? Tem gente, eu tenho lindos guerreiros, eu tenho meus guerreiros, então eu vou lá no meu guerreiro, eu vou nos meus guerreiros e vou pedir minhas coisas, claro, eu só posso pedir as coisas porque eu tenho os guerreiros, então com os guerreiros eu posso pedir isso. Cara, isso. As pessoas aqui são os guerreiros, o guerreiro é num lugar só, ele faz aí é o máximo do cubano, né? Num lugar só ele bota o Iá, Ogum e Oxóssi, botar tudo junto aqui. Caraca, todos eles vinculados com os mesmos elementos, porque no entendimento deles, aquilo tudo é só um potezinho, que o cara bota uma coisinha daqui, um objetozinho, ele bota 3 objetozinhos ali, pronto, aqui está, como eu tenho aqui uma bigorna, eu tenho aqui umas ferramentas, eu tenho não sei o que, então isso aqui está caracterizado, aqui está, e essa bigorna é a representação de Ogum, por exemplo, né? Ou se eu botar lá umas ferramentas, vai dizer que é Xóssi. Entendeu? Olha só, e aí sim eu tenho que dizer o seguinte, quando você olha esse tipo de coisa, quando você olha um guerreiro ali, por exemplo, né? Lembrando que guerreiro é uma coisa que pertence a Ifá. Guerreiro é um instrumento que a santeria distribui para todo mundo. Para todo mundo, seja o cara de orixá ou seja cliente. Você vai lá, está lá escrito no tratado, dê um guerreiro para essa pessoa. Então guerreiro é uma coisa assim, tá, sabe, arroz de festa, ele distribui para qualquer um. É uma coisa que ele constrói. Toma, leva os seus guerreiros para casa. A partir de agora, com esses guerreiros, você vai poder pedir coisas para esses orixás que estão representados aí. Sendo que a forma de fazer isso é como eu disse para vocês. Eu estou aqui sendo honesto. Um caldeirãozinho ali, ou às vezes um negócio diferente, uns apetrechos, umas ferramentazinhas. Não, essa ferramenta aqui, essa enxadinha aqui representa, assim, o Oxóssi deles. Essa faquinha aqui talvez represente lá o Iá, sei lá. Essa bigorna representa... como se o orixá estivesse presente naquela pedrinha, naquele negócio ali. Bastou botar ali, não, agora está representado. Entendeu? Então, olha só, isso é a prática tanto da iniciação como da venda de assentamento. Isso vira um comércio, né?
Porque você vai lá, o cara fala, acho que você está precisando de um novo assentamento, vou te dar um assentamento de, sei lá, de Olocum, agora, você precisa ter o Duduá, e eles inventam, e eles têm uma criatividade muito grande, né? No caso dos cubanos, eles inventaram um monte de orixá novo, que só eles têm, né? Eles inventam, esse aqui agora é isso, esse aqui, eles inventam aquele negócio. Então isso aí, o que acontece, né? Como estou explicando que no Candomblé não temos isso, olha que absurdo, né? Você vai encontrar no Candomblé, você não vai encontrar nem a gente vendendo ou fazendo iniciações das pessoas, tá certo, né? E não vai encontrar a gente distribuindo esses assentamentos, né? E você, cara, então o Candomblé é inferior, ele não faz lá. Eu falei assim, olha, não, se superior, né? Essa avaliação de superior e inferior, eu deixo para os pesquisadores, antropólogos, né, que estudaram a religião e a diáspora, e eles escolheram a tradição que eles consideram superior. Então, todo mundo que pesquisou a religião iorubá na diáspora, elegeu o Candomblé como o culto que mais representava a relação africana da religião, né? Então não sou eu. Essa avaliação não precisa ser minha. Vamos deixar para quem pesquisou, né? Então, o que eu estava falando? E a iniciação. E por fim eu tenho que falar negócio da feitura, né? Porque que foi o assunto do vídeo passado, mas eu não vou repetir aqui nada disso. Só para dizer que no Candomblé a gente não tem iniciação, a gente só tem a feitura de orixá, que é feito para apenas um orixá. Você é feito em um orixá, né? E essa é uma ligação visceral que faz com a pessoa. E lá no outro vídeo eu dei explicações sobre essa aí, eu não vou repetir tudo que eu fiz lá. Mas no Candomblé a gente chamava a feitura de iniciação de feitura, que para a gente aquilo ali era sinônimo. Como nós não tínhamos essa venda de iniciações e venda de assentamentos, a gente chamava feitura de iniciação. Mas com a chegada desses estrangeiros, que fazem esse comércio, que fazem esse entendimento torto, a gente é obrigado a lembrar todo mundo, gente, olha, separe as duas expressões, feitura e iniciação, porque nós não podemos mais fazer. Então dentro do Candomblé a gente fala, mas quando a gente fala para pessoas de fora, leigos, a gente tem que separar as duas coisas, tá? Bom, então feita mais essa ampla introdução, né? Agora vamos começar de verdade o vídeo, né? O segundo reinício do vídeo, né? Eu gosto de brincar com isso, né? Mas que é o quê? Que é porque a questão de por que nós não temos no Candomblé, né? Não temos no Candomblé, que é o motivo desse vídeo, é porque o Candomblé entende, compreende de forma, eu gosto de usar essa expressão, visceral, de forma orgânica, né? De forma orgânica, o conceito do Ori. Aqui no Candomblé, o Candomblé é estruturado de verdade em torno do Ori, de saber o que significa o Ori. Nada no Candomblé, isso eu expliquei no vídeo passado, não vou falar aqui agora, nada no Candomblé começa sem Ori, o Candomblé começa com Ori. O Bori, o assentamento, o Ibaori, é a primeira coisa que um membro de Candomblé, né, que um Abian, ele não é nem ainda iniciado, né, um feito, né, a gente chama de iniciado, né? Lembra que no Candomblé, feitura e iniciação é a mesma coisa. Porque só tem uma, tá? Só pode ser só vai ser para um orixá e só tem uma, né? Não tem 10, 15. Então, o Candomblé é a primeira coisa que você recebe Ori, então não tem como. Então, eu vou dizer o seguinte, Candomblé, não existe iniciado, não existe pessoa no Candomblé sem Ori. Então o Candomblé, quando eu digo que a gente faz de forma orgânica, né, de forma estrutural, porque é assim que começa, a gente já começa dessa maneira, tá? Aí alguém nesse momento pode dizer, olha, então você está enganado, tá vendo? O seu problema, você está confundindo, é só porque o Candomblé entende que tem que ter Ori e eles entendem que não tem que ter Ori, né? Então é só isso, só estamos com um entendimento aí diferente, olha, não tem nada errado. Eles não entendem assim, o Candomblé entende assim, tá certo, né? E aí eu tenho que, de novo, fazer uma abordagem um pouco mais teológica para explicar que não passa, sim, você pode pensar dessa maneira, né, que eles não entenderam ou fazem diferente, mas eu vou fazer duas coisas. Primeiro, porque você não pode ter essa religião sem ter o negócio de Ori, e segundo, explicar por que eles não sabem, né, o que fazer, né? Então, a primeira coisa, né, a gente tem que lembrar que a religião é uma só para todo mundo, né? Só tem uma religião, né? E essa religião é baseada nas mesmas bases, nas mesmas coisas que tem lá, né? Só um momento. Não, tirei a Alexa lá que estava chamando a atenção demais. Então, a religião é a base para todo mundo tem a mesma religião. Então, apesar de ser candomblé, ser santeria e ser RTY, serem tradições diferentes, cara, a religião é a mesma, tá certo? É igual. Vamos dar um exemplo aqui que todo mundo consegue entender. É igual você falar de cristianismo. Olha só, tem uma mesma Bíblia, a Bíblia é igual, né? O que tem, assim, algumas pessoas com alguns entendimentos, um pouco diferente daquilo ali, ou práticas, né? Entendeu? As liturgias que ele faz, mas no final são muito próximas uma da outra, entendimentos, de interpretações.
eles variam com algumas peças ali daquele entendimento ali, mas não variam de tudo. Nessa religião é a mesma coisa. Você tem uma base comum, que é a religião, o entendimento comum da teologia da cosmogonia, isso não consegue mudar, né? E nesse entendimento, o Ori está lá no início de tudo, né? Por quê? Porque a nossa concepção é como o ser humano, e a religião é centrada no ser humano. Eu já falei isso, gente, a religião não é centrada em Deus, a religião não é centrada em Deus, a religião é centrada no ser humano. Sempre é assim, é religião centrada no ser humano. E essa questão de entender Ori, ela é muito básica. Assim, fazendo um paralelo de novo com o cristianismo, é como se você tivesse duas tradições, né, religiosas do cristianismo, e uma delas não acreditasse que Jesus ressuscitou. Não, eu acredito, mas não acredito na ressurreição de Jesus. Eu, assim, com algum entendimento que eu tenho da teologia deles, eu acho que você não tem como seguir para frente sem isso, né? Sem essa base, porque ele começou lá. Não é a mesma coisa que eu li, mas também é alguma coisa que está na base, ou seja, você não tem como entender uma religião, falar de uma religião, se você não entende que tudo começa com Ori, porque Ori está envolvido na questão da concepção da vida humana. E esse é o tema desse negócio aqui. Daqui a pouquinho eu vou falar de novo sobre essa concepção aqui, né? Então essa é a primeira parte que eu queria dizer o seguinte, né? Sobre aquela questão de, não, nós estamos falando apenas de entendimento, eles entendem a religião de forma diferente. Olha só, eles podem até entender algumas coisas de forma diferente, não ter conhecimento. Aliás, cubanos, né, não têm entendimento de um monte de coisas. Os africanos da R-Tapes que acham, as pessoas acham que eles são a religião original. Cara, vocês estão completamente enganados, né? São a Wicca da vida aí, né? Mas, se alguém entende o sentido, mas não vou explicar aqui agora porque eles são Wicca, né? Mas eles são uma Wicca qualquer, tá? A RTY. Então, é isso. Então, sobre esse aspecto de histórico, então, isso aí tem lá. A outra coisa é o negócio do saber. Não, eles sabem de forma diferente. Não, eu não vou falar aqui agora, porque ficaria muito longo. Eu tenho um vídeo inteiro, cara, que eu acho que é também mais de 1 hora, ou até mais de 1 hora, sobre o Bori, que eu falo. Tem 2 vídeos que eu falo sobre o Bori, até muita gente assiste. Parte 1 e parte 2. Na parte 1, eu faço um apanhado histórico, no qual eu explico porque essas pessoas nunca tiveram entendimento de Bori, nunca tiveram. Olha só, eu tive contato com cubanos, há 24, 25 anos atrás, e conversei com pessoas de Candomblé que também tiveram contato com cubano internacionalmente, pessoas que tinham contato com pessoas de fora, naquela época, naquela época a gente usava Yahoo, aquele negócio todo, e isso ficou bem claro pra gente, né, que eles não tinham a menor ideia. Olha só, cubanos não tinham a menor ideia do que era o Ori, as liturgias de Bori, não tinha a menor ideia como é que fazia Bori. A maior parte deles não sabia o que era Ori, não sabia o que era Ori. Os africanos talvez tivessem uma pequena noção, mas era uma coisa assim, eles já tinham perdido aqui, também não sabiam, né? Então, lá eu conto as histórias todas, então se alguém quiser entender essa parte histórica, tem que ir nesse vídeo, eu não vou gastar o tempo aqui para contar isso aqui. Mas, o que eu posso falar para vocês é que, historicamente falando, cara, eles nunca souberam. Como é que eles souberam? Através do Candomblé. Incrível que pareça, porém, incrível que pareça, através do Candomblé. Eles viram o que faziam aqui, começaram a entender, alguém explicar. E tem gente, né, não só cubanos, como também africanos, eles vieram aqui, eles iam em casa de Candomblé lá de Salvador, outro fez aqui do Rio, para sofrerem, uma expressãozinha boba, né, para receberem, né, passarem por um Bori, mas eles passavam por um Bori não é porque tinham algum interesse especial, não, eles só passavam por um Bori para poder aprender como fazia. E tinha gente que me relataram que o cara vinha todo ano, ele vinha esse ano, depois, o cara veio 2, 3 anos seguidos, fazendo todo ano um Bori, mas cujo único interesse era aprender. Aí depois ele começou a fazer sozinho por conta dele, né? Então esses caras nunca tinham ouvido falar desse negócio, tá? Então eu espero aqui ter dado as 2 explicações sobre essa minha afirmação, sobre essa hipótese que você poderia ter levantado dessas 2 coisas, né? Mas qual é essa teologia que envolve o Ori, que impede essa questão da iniciação? Muito bem, agora vamos começar de novo o vídeo, tá certo, né? Qual é a teoria? Bom, a teoria é bem simples, está na base de Ori. Quando a gente vai, já dei essa explicação em outros vídeos, é uma explicação rápida, eu vou falar, mas eu tenho que falar sobre isso aqui, porque muita gente pode não ter ouvido e não tem sentido eu falar isso aqui e explicar. Antes da gente, no entendimento dessa religião, antes de a vida, né, o nascimento aqui, né, o nascimento no mundo natural, bom, primeiro tem que lembrar que o entendimento da religião, que tem uma cosmogonia, que é o seguinte, né, que existe um Orum, que é um mundo espiritual superior, que é onde a gente mora de verdade, e tem aqui o Aie, que é esse mundo físico, natural, que é um mundo temporário.
a nossa alma, né, a gente vive permanentemente no Aurum, e a gente vem temporariamente aqui, passa uma vida efêmera aqui, né, no Aie, no mundo natural. O Aie, na realidade, não é só o mundo natural, é o mundo natural, mas um supernatural que envolve ele, né? Então, e aí quando a gente morre, o corpo morre, né, porque o corpo se esgota, a nossa alma volta para o Aurum e a gente faz uma volta de novo, vai e volta, e isso vai ao encontro daquele conceito do samsara, que é um conceito dos indianos orientais. Aliás, as religiões orientais têm conceitos teológicos muito profundos, eles não têm uma formatação muito chique, né? Algumas pessoas acham, mas eles têm conceitos teológicos muito complexos lá, né? Taoísmo, cara, os caras são muito densos lá, para você entender aquilo tudo. Então o entendimento dessa religião, assim como de outras, é que o nascimento não é uma punição, é uma opção, e você nasce porque você quer. Então, como você nasce porque você quer, você vai ao Olodumare. Você nasce para quê? Porque você planeja como vai ser a sua vida aqui, você estabelece objetivos, esse é o entendimento dessa religião, tá? Você estabelece objetivos e o que você quer ser nesse mundo, é uma aventura planejada. Aí você vai ao Olodumare, eu quero renascer de novo, porque eu quero fazer isso, quero fazer. Aí você dá lá todos os seus planos que você quer realizar. O Olodumare, beleza, pode ir. E aí, essa entrevista, em princípio, a entrevista que você faz lá, é para ele te dar os poderes, para ele te dar as capacidades, né? Porque para você chegar aqui, você não pode chegar todos armados, ele tem que te dar condições. Aí o Olodumare, ele dá essas condições, né? E uma dessas condições, e aí tem uma complexa teologia envolvida nisso aí, né? Que é o suporte do Olodumare. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que a gente não nasce por punição, a gente nasce por opção, isso aqui não é uma punição. Você planeja isso, pede para o Olodumare, dá as condições. Isso é a parte mais importante. E tem toda uma estrutura para o Olodumare não suportar nesse nascimento. O Olodumare quer o nosso sucesso, porque você estabelece metas de sucesso, sabe, objetivos para você, e ele quer que você tenha sucesso. E isso aí tem dois elementos muito importantes, né, que são elementos que só têm sentido na relação entre o Olodumare, entre o Deus Supremo e nós. Tá certo? Lembrando que nessa região nós temos só um Deus Supremo, é o Olodumare, é ele que a gente referencia. Mas existem camadas intermediárias de divindades que representam o Olodumare para a gente, porque o Deus Supremo é o Deus Supremo, né? O Supremo de tudo, toma conta de tudo. Então tem dois elementos muito importantes. O primeiro é o Ori, né? Esse nome é muito complicado, assim como muita coisa em Urubá, que o mesmo nome tem muitos significados, tá certo, né? Bom, eu não vou abordar, tem outro vídeo que eu abordo sobre isso, mas um dos significados, então o Ori, um dos significados que o Ori tem é seu Enikeji, ser a divindade pessoal que a gente tem. Traduzindo para o cristianismo como se fosse o nosso anjo da guarda, tá? Então a gente ganha o anjo da guarda. Na realidade, ele é mais do que só um anjo da guarda. Ele é um anjo da guarda sim, mas ele é um anjo da guarda o quê? É um anjo da guarda do nosso destino, que na verdade é a palavra que a gente usa para estabelecer esse objetivo. Nós estabelecemos um objetivo para a vida. Olha, eu quero essa meta, esse negócio todo. Como você estabeleceu isso? Olha que essa explicação é muito importante. Você recebe instrumentos do mais, você recebe capacidades, axé, relacionamentos com divindades, você recebe aqui. Então o Ori é um anjo, só que quando a gente vem para cá, você esquece tudo isso. E por que você esquece? Porque para você começar uma vida do zero, uma página em branco, você não pode trazer essas lembranças, senão você jamais iniciaria uma vida nova. Então você é uma página em branco. Mas você guarda lá no seu DNA, né, e dentro de você, essas vinculações, essas coisas, tanto que isso vai te levando ao caminho normal. Para determinado momento, né? Bom, para que serve essa divindade pessoal? O Ori, nesse caso, o nome Ori significa isso. Ela serve para cuidar de você aqui, né, dentro dos limites normais, porque a vida aqui é nossa, pertence a nós, a aventura é nossa, tá? Mas para garantir que você está nesse seu caminho. Então, tudo que você fizer aqui, o Ori vai cuidando. Então, o Ori é aquela divindade pessoal que nos tutela, nos tutela no sentido de nos ficar olhando pessoalmente para a gente, tá certo? Né? Cuidando da nossa vida aqui. E guardando o nosso destino. Então, é o anjo da guarda do nosso destino, né? O anjo da guarda da nossa vida. Pode até cuidar para tentar evitar problemas, porque quem procura problema acha, não sei o quê. Isso não impede que você sofra acidentes, não impede que você sofra nada. Então, né, o anjo da guarda é enterro, né? Que as pessoas, tem gente que pode ter aquele conceito, não, Deus
impede que a gente aconteça. Então, se acontece um acidente comigo, acontece alguma coisa grave, isso significa que não tem Deus. Não tem nada disso. A vida aqui é por nossa conta, está por sua conta, existem incertezas. Essa conversa eu não quero ter aqui agora, mas está lá, né? Mas aqui é a parte importante. Eu não estou repetindo outras teologias que eu já falei, essa teologia que eu falei em outros vídeos, não. Então ele está cuidando disso, né? Então, aí existe uma outra estrutura que não suporta, que na realidade que representa o Olodumare na Aie. Lembra, Orun? Qual é a estrutura que representa o poder de Olodumare aqui? Qual é o braço de Olodumare no Aie, na vida de todos os seres humanos? São os orixás. Então os orixás são a extensão, o braço de Olodumare, né? Como o ministro de Olodumare. O ministro é quem o representa e tem poderes, né? Diferente de embaixador. O embaixador é quem o representa. Ministro representa o Olodumare e tem poderes de Olodumare. Então os orixás são isso aí. Mas os orixás cuidam da humanidade como um todo. Tá? Humanidade como um todo. E o Ori é o orixá que cuida da gente. Então você tem essa divindade cuidando de você aqui, dentro dos limites que eu já explico em outras situações, e tem um orixá. Tá? Então assim, e como é que e você está vinculado a um orixá. Então, de qualquer maneira, você tem um vínculo pessoal com um determinado orixá. E esse vínculo foi determinado por quê? Porque você teve aquela conversa com o Olodumare. Então você tem lá. Mas quem é? Então, uma das funções do Ori é o quê? Ele é o intermediário entre você e os orixás. Como os orixás são o braço de Olodumare aqui no mundo, são eles que faz essa interferência, é o Ori que que leva essas requisições para os orixás, para Deus, como se levasse as orações para Deus, né? Para Deus nos ajudar. Então, qualquer coisa que você precise, qualquer interferência que você precise, né? Que você precise, que você possa fazer, ela será feita sempre através de Ori. Então, o Ori tem esse sentido. É ele que cuida da gente, do nosso destino, nos guarda, mantém a relação, né? E vai lá. Tanto que existe um dito, né, na religião que diz que nada acontece com a gente sem que passe por Ori. Então, ou seja, é o Ori que pode nos proteger de maldades, das bruxas, de pessoas. Então, assim, né, tem isso. E mais também esse dito do Candomblé, que a gente sempre que eu aprendi com ela lá, é que também é o seguinte: se o Ori não permitir, nenhum orixá poderá ajudá-lo. Olha, isso é importante. Isso é uma coisa, se você é de uma tradição religiosa, que não é o Candomblé, você não conhecia isso, você tem que conhecer essa coisa que a gente entende, né? Nada acontece com você sem passar por Ori, tanto do bem como do mal. O mal, o Ori vai ajudar, tá certo? Ou deixar, às vezes ele deixa lá por sua conta, tá certo? Mas claro que ele não consegue interferir em tudo, né? Se alguém um dia tira você, o Ori não vai parar a bala no meio do caminho, gente, lamento, cara. Tem coisas que você pode fazer, mas você não adianta você querer o seguinte: eu quero uma intervenção de orixá para me ajudar. Se o Ori não permitir, se não passar, não vai acontecer. Esse é o entendimento que a gente tem de Ori. Então, o que significa isso que eu estou dizendo para vocês? Que quem é o intermediário entre você, suas necessidades de vida e os orixás que representam Deus? Ori, é ele que faz esse meio de campo aqui. Tá certo? Ele faz meio de campo aqui, tá? E ele pode estar em algum momento, tanto que isso tem a ver com, agora tá a parte de oráculo, né? Isso às vezes pode significar que você tenha mais facilidade na vida, mais dificuldade. O entendimento de Ifá é que o objetivo de Ori, ele facilitar a sua vida e dar o caminho. É isso que está nos versos de Ifá, e que o Abimbolá, naquele livro Ifá Divination Poetry, né? Poesia divinatória de Ifá, ele explica de Ori. A abordagem do Abimbolá, né, foi muito direta. Está aqui, está o verso explicando, e ele tem lá os versos realmente que dizem que Ori está para tornar a nossa vida mais fácil, né? Tanto que tem o verso de Obiogundá, né, de Afaupê, do filho de Orumilá, no qual, e junto com os outros filhos de Ogum e daquela outra divindade, eles estavam tendo mais dificuldade, o filho de Orumilá mais facilidade porque tinha um Ori melhor, né? Mas aí é outro pedaço do conceito de Ori. Mas isso, o que eu queria fixar nisso aí, vocês têm que entender esse modelo, é o Ori que interfere tudo. Entendeu? Esse modelo é verdadeiro, é assim que funciona. Isso está em Fá, isso está no entendimento do Candomblé. As duas coisas batem muito, sempre Fá bate com o Candomblé, tá certo? Bom, agora você tem que entender o segundo, esse foi o primeiro esquema que você tem que entender. O segundo esquema é que, para poder nos ajudar, o que tem? Existe o Olodumare, tem o Orumilá, que é outra manifestação dele, tem o oráculo e tem a gente. Então, quando você tem um problema, você vai recorrer ao oráculo de Orumilá,
E esse oráculo está diretamente ligado a Ori, né? A gente não pode falar de Fá, não pode falar de oráculo de Fá se a gente não falar de Orunmila, a gente falar de Ori, porque o oráculo funciona através de Ori junto com Ori, nada vai acontecer. Então é isso que está ligado ali. Então para você poder recorrer a essas coisas do divino, né, para você poder recorrer a Ori e justamente recorrer aos orixás através de Ori, é que existe oráculo. Você vai ao oráculo, tá certo? Junto com o seu Ori, e é esse Ori que responde por você naquele oráculo lá, de Orunmila lá, né? E naquela hora você se conecta às suas demandas, suas necessidades com os orixás. É ali que vai nascer as demandas para os orixás. Então, é o oráculo e o Ori através do oráculo que starta isso. Por quê? Porque o Orunmila é o mensageiro. É ele que traz as mensagens suas para o Dumari, para o Ori e para os orixás através do oráculo. Então, assim, mais uma vez, esse é o entendimento que você tem que ter. Se você não entende que o oráculo funciona dessa maneira, você não entendeu o oráculo. Você, Ori, Orunmila e através do oráculo os orixás, tá certo? Esse é o segundo esquema. Então, mais uma vez, acesso aos orixás através da sua requisição, através do oráculo e através do Ori, tá certo? E o terceiro entendimento, esquema que vocês têm que entender é que a sua vinculação direta com o orixá, porque quando você nasce vinculado aqui a um orixá. Então, esse é o entendimento correto, o entendimento do candomblé. E aí eu não vou discutir, parará. Olha só, é assim que o candomblé entende, é assim que na prática acontece, é assim que na prática eu vi. Todo mundo pertence a um orixá. Você pertence ao orixá A, B, C, um deles. Ninguém pertence a 5. Não existe esse negócio de tem o Ori dividido. Não, assim, cara, isso é uma conversa boba, propriedade pessoal do orixá. Você pertence ao orixá. Então você está sempre ligado ao seu próprio orixá. Você está sempre ligado ao seu próprio orixá. Não precisa nada mais que não seja aquilo, porque você é a própria ligação. E todo o processo de feitura, de iniciação no candomblé, passa por quê? Passa por esse entendimento. Você e seu orixá, você e seu orixá, você e seu orixá. Assim, o que você tem que entender é que é o entendimento que tem no candomblé e também o entendimento que tem em Ifá, e nesse, como falo com você, Ifá sempre, o que está em Ifá, o que está nos versos Ifá, sempre bate com o que está no candomblé, a prática do candomblé. Isso aí, assim, comentário, tá certo? Acredita em mim. Então, o entendimento que a gente tem é que qualquer orixá pode lhe ajudar. Quando você vai no oráculo, dependendo do problema que você tiver, dependendo da situação do negócio, um orixá vai lhe recorrer, que não significa que seja o seu orixá. Uma coisa é você ter o seu orixá, mas isso agora eu estou falando pela prática de Babalaô. Quando uma pessoa vai lá, dependendo do problema que for, dependendo da situação, ou mesmo do vínculo, um orixá, ou às vezes mais de um, na verdade, mais de um orixá, podem se movimentar para lhe ajudar, para te ajudar. Uma pessoa falou que a gente usa muito pouco tu, né? Usa muito, acho que foi o Olavo de Carvalho que falou isso, eu vi um vídeo dele que falou sobre isso. Mas então, vai um orixá. Então, assim, isso significa o seguinte, que não existe vinculação, tipo, se você está indo num oráculo, precisa de ajuda, e você pede ajuda ou tem algum problema, não significa que somente o seu orixá vai ajudar. Isso não é verdade. Não é verdade. Qualquer orixá pode dar. Por quê? Porque todos os orixás representam o Olodumare, são ministros. O Olodumare tem os ministros, eles representam. Quando você tem um problema, poderes diferentes, né? Poderes diferentes. Só o Olodumare tem todos os poderes. Os orixás têm poderes diferentes. Então, quando você tem uma coisa, um desses, um ou mais, ou vários, vão lhe ajudar. Qualquer um pode. Então, assim, e esta ajuda não está vinculada a você estar ligado àquele orixá, ter feito feitura àquele orixá, e muito menos ter feito iniciações àqueles orixás. Isto é tranquilo, você vai e você vai ser ajudado. Por quê? Quem está passando por isso aí é o Ori que está fazendo essa intermediação e está recorrendo. E eles vão lhe ajudar, desde que exista o merecimento, parará, tem várias divindades para lhe ajudar, tá certo, né? E o que eu posso falar é o seguinte, isso que eu estou falando para você é o que eu aprendi no candomblé, vi na prática, é o que está na teoria, é o que tem em Fá, e quando você junta candomblé, teoria, né, teologia e Fá, a prática que a gente encontra aqui está exatamente igual, tudo aqui está batendo, nada aqui está diferente.
Aí, então, a primeira coisa que eu digo para você é o seguinte: se você está fazendo iniciações, baseado em tudo que eu expliquei agora, a gente pode tirar algumas conclusões para a gente avançar com outras afirmações, né? Se você está fazendo iniciações porque você precisa das iniciações para recorrer aos orixás para ter o suporte, isso é falso, isso não tem suporte nenhum na teologia. Olha só, olhando o verso de Fá, o que está nos versos de Fá, não tem isso. Não tem nos versos de Fá a iniciação a vários orixás para você poder recorrer. Isto não existe lá. Existe Bori, existe uma iniciação qualquer que você faça em Fá, que as pessoas pedem para você fazer, mas não existe lá dizendo o seguinte: não, você tem que fazer iniciação algum para você ter a ajuda de algum, você tem que ter iniciação Oiá para ter a ajuda de Oiá. Isso não existe. Então não existe isso em versos de Fá. Essa liturgia, ela não tem suporte, e também não tem suporte nessas explicações que eu dei para vocês, de que você, para poder recorrer, ou ser melhor atendido, você precisa fazer iniciação. Vocês podem estar achando, alguém pode ter desenvolvido entendimento, ou te passado entendimento, de que pode ter uma fila lá, vou ficar brincadeira aqui, né? Pode ter uma fila lá, e se você tem iniciação, você vai para a parte de frente da fila, não? Igual o banco, né? Aqui tem a fila geral, aqui tem os clientes exclusivos, aqui tem os prioritários. Não, se eu tenho iniciação, eu vou apertar o botãozinho de prioritário. Não é verdade, você não vai apertar botãozinho nenhum, entendeu? Todo mundo é igual. O que faz um orixá recorrer é isso: o acesso ao oráculo, ter um motivo, ter merecimento, ter o suporte de olhar para aquilo, é isso que vai fazer. Então, a primeira coisa que eu posso dizer é o seguinte, que a crença em fazer isso, múltiplas iniciações, para que você tenha o acesso garantido, facilitado, ou mais rápido, ou possível àquele orixá, é uma bobagem. Isto é a completa imbecilidade. Então, se é este o motivo que deram para você, cara, esse motivo é completamente idiota. Completamente idiota. O outro, que também é o seguinte: você já nasce ligado naturalmente a um orixá. Você já está ligado àquele orixá, já pertence a você. Então você já tem orixá, todo mundo já tem orixá ligado. Então não tem essa, e todo mundo já tem ori. Então olha só, gente. A gente não nasce aqui abandonado por Deus. Quer você seja ateu ou não, você já está ligado a um orixá, quer você queira, porque você já nasce dessa maneira. E você já tem um ori lá, um anjo da guarda cuidando de você. Que você tenha decidido ser religião. Isso não faz parte, entendeu? Você não precisa estar em nenhuma religião, você pode estar em qualquer outra religião. Você pode ser católico, evangélico, você continua tendo ligação com um orixá, você continua tendo o seu anjo da guarda, o Ori ajudando. Isso não vai mudar, esse é o nosso entendimento. O entendimento é universal. Deus Supremo está lá e as pessoas têm esse tipo de vínculo. Então, voltando para encerrar essa afirmação, se a iniciação foi feita para isso, para ter o acesso, para ter a fila, prioridade, não sei o que, você poder recorrer, é bobagem. A única coisa que basta é você procurar um oráculo, tá certo? Ou você mesmo pedir para o seu orixá, no caso de Candomblé, lá, pedir o seu ori, essa interferência, é ele que vai lhe ajudar a fazer isso tudo. Então, assim, cara, não tem isso, né? Uma outra coisa, aí outro aspecto é a questão, bom, então fecha um aspecto. Outro aspecto que eu queria falar é a questão desta relação de nascimento entre você e o orixá. Essa relação é muito orgânica, né? Muito visceral, né? Então você nasce com elementos daquele orixá e é exclusiva. Aquele orixá tem ligação exclusiva com você, tá? E isto eu já vi demonstrado pessoalmente no Candomblé, tá certo, né? Que quando você está ligado ao orixá, você não pode se ligar a outro. Então, assim, é por isso que eu falo que tem assim, eu já fiz um vídeo que eu já afirmei aqui, né, muito passado, muito antigo, dizendo que o pessoal fala, não, tem iniciação, feitura errada. Não tem feitura errada. Pode não ter um processo de feitura e aquele processo de feitura ser um placebo, ser uma coisa qualquer. Mas olha só, por que você não pode? Por quê? Isso eu falei em vídeo anterior. Se você está ligado ao orixá, por exemplo, Oxalá, está ligado ao Oxalá, isso você já nasce com aquilo. Ou seja, o orixá não é uma coisa que o Babalorixá, que é o orixá, eu não gosto de falar, vou falar Yalorixá, que é o que eu gosto de falar. Não é uma coisa que a Yalorixá vai colocar em você. Isso é uma coisa importante. Porque pode ser que tenha esse santeria, pode ser que eu vou até falar um pouquinho mais da santeria no final sobre isso, e RT, vocês acreditem
que a pessoa vai lá e bota para você aquele orixá. Eu vou te botar esse orixá. Então vocês têm que entender isso, que o processo de feitura que tem nessa religião, ele não bota um orixá. O cara não escolhe para você um orixá e bota, e por acaso vai botar um orixá errado. Eu era de Iemanjá, o cara botou Oxalá. Não tem como. Porque você já nasce sendo uma pessoa de Oxalá. Ou você já nasce uma pessoa de Ogum. O cara não pode botar você como Nanã. Nanã nem podia, homem não é de Nanã. Né? Alguém vai dizer, não é verdade. Não, assim, homem não é de Nanã. Tá certo? Homem não é de Nanã. Assim como o homem não é de Exu. Não é de Exu. Ninguém é de Exu. Ninguém é de Exu. Entendeu? Ninguém é de Exu. Então, ninguém pode. Por quê? Porque você já nasce com aquilo. Então não tem processo de feitura errado. Não tem feitura errada. O que tem, assim, processos que não funcionaram, que foram mal feitos, inclusive que pode prejudicar. E entra naquilo que eu quero dizer o seguinte. Se você é de um orixá A e alguém faz alguma coisa em você para o orixá B, o que aquilo vai lhe trazer? Vai lhe trazer prejuízo. Vai lhe trazer problema. Por quê? Porque você é constituído pelo orixá A. Você pode trazer, faz de conta, o cara é uma pessoa de Xangô. Aí a pessoa assim, você vai ser feito de Omolu. Cara, isso vai, assim, causar... Eu já vi relatos disso, tá? Então, vai acabar com a sua vida, né? Porque você está trazendo para você energias, relações, não sei o que não fazem parte da sua coisa, que só vai lhe trazer confusão. Em vez daquilo ali ser uma coisa que vai se harmonizar com você, só vai trazer uma revolução ali dentro que vai fazer você perder a axé para todo lado e você não chegar a lugar nenhum. Já vi isso, já vi gente que era de Omolu. A pessoa disse, não, você era de Xangô. O cara voltou para o Omolu. Cara, hoje eu vi histórias, cara. A gente tem a oportunidade de ouvir histórias. Então, tudo que mais uma vez, o que eu falo aqui é baseado em prática, gente. Eu estou falando coisas aqui baseadas em prática. Então, essa coisa de você ser do orixá e a pessoa trazer para você coisas de outro orixá, isso, baseado na prática que a gente tem, que eu tenho de culto de orixá, e também baseado na teologia que eu acabei de explicar, que você já nasce. Não é só prática, nessa teologia que você já nasce para aquele orixá, isso só lhe traz confusão. Como eu falei, eu tenho experiência minha, pessoal, disso, de você ser do orixá e você tem que se aproximar, no caso meu, um caso positivo, eu tinha que se aproximar da outro por um motivo de litúrgico lá qualquer, mas isso teve que ser feito como demorou muito tempo, não sei o quê, o próprio envolvimento com o IFA, muito tempo para conseguir isso, assim, para conseguir aquela abertura para fazer, né? E mesmo assim você tem que administrar isso com muito problema, tá certo? Né? Muito problema. Então você tem que tomar um extremo cuidado nisso, né? Com o orixá, mesmo você tendo notado isso. Então, assim, é um cuidado muito grande, aquilo é para a sua vida toda. Por quê? Porque você tem um compromisso com aquele orixá, você tem uma ligação, não é um compromisso, né? Você tem uma ligação energética e nativa, né? E orgânica com determinado orixá. Então, coisas que não sejam daquilo vão lhe prejudicar. Você tem que estar ligado diretamente naquele orixá. Então, e por quê? Porque essa ligação com esse outro orixá pode trazer o EO, as proibições, né? As coisas que não batem uma coisa com a outra. Assim, esse é o segundo aspecto, né? O último aspecto que eu quero ressaltar, disso, que não, quando a gente fala de candomblé, não tem sentido você sair fazendo isso. O que tem no candomblé é o que a gente chama de enredo, ajuntó, que são energias, né? que são relações naturais que você desenvolve e você incentiva. Isso faz parte do quê? Faz parte para te levantar. Seja o seu ajuntó, ou seja o seu enredo, são coisas que você pode incentivar dentro de determinados parâmetros, formas, não sei o que, para fazer. Por exemplo, elementos, né? Se você é de determinada qualidade, isso é uma coisa de novo. O candomblé entende a qualidade. Ah, mas a santeria não entende qualidade. Cara, se você não entende, cara, lá é caminho, né? Lá é caminho, né? Os caras não entendem. Não entende nada, né? Cara, né? Sei lá, não sei nem se o RP tem qualidade. Se você não entende a qualidade, você não entende a questão dos elementos, né? Porque a qualidade está ligada aos elementos. Você pode ser do orixá que tem similaridade com determinadas coisas, determinados elementos. E se você coloca elementos nas liturgias diferentes daquele qual você tem o pertencimento, né? Tem a ligação, ao invés daquilo te ajudar, aquilo vai te atrapalhar, trazer prejuízo, vai te atrasar, cara, às vezes acabar com a vida da pessoa, né? Destruir muita coisa que ela tem. Então é muito complexo. Esse negócio de mexer com a pessoa, com o interior dela, com o ori dela, com essa parte metafísica da pessoa, isso é uma coisa de muita responsabilidade, gente. Isso é uma coisa de muita responsabilidade, que pode... hoje é um dia bom, um dia bom para ficar em casa.
Então, isso é coisa que pode trazer prejuízo, então isso é coisa séria. Quando a gente vê isso no candomblé, então quando a gente vê no candomblé, né? Eu vejo e falo com o conhecimento que eu tenho. A pessoa, não, o cara é fulano, agora ele fez 10 iniciações. Eu falo assim, gente, isso não é possível, cara. Isso aí vai estar... Assim, se aquilo ali fosse, aí eu digo assim, se aquilo ali fosse de verdade, bom, antes de falar a parte de verdade, vocês entendem? Então, assim, sobre isso tudo que eu falei agora, eu estou dando só argumentos teológicos, uma explicação litúrgica sérias, não existe sentido de você, sendo de um orixá, tendo origem, o negócio todo, você se relacionar, né, fora do contexto do adjuntal e do contexto do enredo que se fazem, ou seja, que são orixás, né, assim, porque eu não vou complicar não, mas você é de um orixá, você é de Oxalá, mas às vezes você tem um adjuntó, que é um que complementa aquele ali, né, porque nem sempre apenas uma característica te ajuda, você pode ter duas, o adjuntó é o que vem junto. E isso não significa pai e mãe. Ah, é pai e mãe. Não, isso é Umbanda. Só quem entende esse negócio de pai e mãe é a Umbanda e é a Santeria, que também é outra Umbanda, né? Tá certo? Então tá lá. Não, a Juntó é. Então você pode ter a Juntó, pode ser qualquer coisa, não tem ligação de gênero aqui, né? E tem um enredo. Às vezes, tem pessoas que têm enredo, tem pessoas que não têm. Às vezes você tem um enredo aqui. Esse conjunto aqui, tá certo? É um conjunto que faz parte da sua coisa. Então, esse é o conjunto que você tem que subir e você pode cuidar. Aí sim, tá certo, né? Mas isso ali faz parte do seu contexto ali, ó, e você já vai junto com você. Isso aqui já pertence a você, você não precisa fazer nada. Aí, e o enredo? Não, você não tem iniciações para enredo. Aquilo já faz parte de você, gente. Já faz parte, você não precisa fazer nada. Tá? Isso aqui é o seu contexto de enredo. Só que essas coisas aqui de enredo e junto só tem sentido se você está dentro de uma casa de candomblé, se você é feito, aí sim, ali tem. E aí fora, então, tipo assim, não se preocupe se você não for feito, eu que tenho que conhecer meu ajuntó e o meu enredo. Não, você não tem que conhecer nada disso. Isso aqui só tem sentido se você vira um sacerdote. Aí se você vira um sacerdote, você tem uma coisa dessa aqui, tá certo? Bom, então, aí nesse contexto. Então, para uma pessoa comum, a única coisa que importa, cara, é Ori, talvez, às vezes, nem sempre a pessoa vai saber qual é o orixá dela. Para uma pessoa comum, só importa Ori. Tá? E se você está aqui dentro, aí, para uma pessoa que não seja negócio. Então, dentro desse contexto de Ori, orixá, essa coisa da iniciação não vai dar o botãozinho de prioridade para você. Então, você está perdendo tempo. E se você está ali dentro, a questão de você agregar a esse conjunto aqui coisas externas iria trazer problemas. Você entendeu? Então, essa foi a explicação que eu queria dar para o seguinte, não tem sentido. Então, não existe dentro do entendimento dessa religião, essa coisa de você fazer iniciações adicionais a outros orixás que não seja o que faz parte lá. E esse aqui é o entendimento campeão, é o entendimento que faz a religião ser praticada, que faz os orixás serem incorporados, faz as pessoas serem ajudadas. Esse aqui é o entendimento campeão. E não esse aqui de iniciações, tá certo? Então, eu queria só encerrar aqui, essa página aqui, eu vou abrir agora o último aspecto do que eu estou falando, sobre isso, tá certo? Por que não tem sentido quando a gente fala de Ori e orixá você ter, perdão, o que eu estava falando aqui era, sob o ponto de vista de orixá e de pessoa, as iniciações seriam alguma coisa que trariam prejuízo àquela pessoa. Foi isso que eu disse nesse último bloquinho aqui, tá? Entendeu? Foi isso que eu investi o tempo aqui. Iniciações trariam prejuízo a você se elas funcionassem. Aí vamos entrar aqui no aspecto se funciona ou não. A gente sempre tem que falar a religião do ponto de vista da pessoa comum e não das pessoas iniciadas e feitas dos sacerdotes. Os sacerdotes eles são tratados dentro da casa, então eu sempre falo aqui para as pessoas comuns, né? Claro que também procuro orientar as pessoas que são iniciadas para não cometerem erros, né? Então, aí o que acontece, gente? O que acontece com esse negócio de iniciações? Bom, primeiro eu já expliquei tudo que não é o que eu expliquei, que não era necessário porque o Ori é o que faz essa interferência, o oráculo é que intercede, qualquer orixá, então você não precisa ter nada disso para poder fazer. E o que tem? Então você não precisa de nada disso para poder ter suporte orixá para a sua vida. Isso já faz parte da constituição natural dessa relação entre Orum e Aie. Já faz parte, né? Egum, todo mundo, todas essas divindades ali já fazem parte dessa constituição e tudo tem uma explicação. E lembrando que eu falei no início, toda liturgia tem uma razão teológica e cosmogônica. Não existe coisa que você inventa do nada. Eu vou inventar isso aqui do nada. Cara, não tem esse tipo de coisa, tá? Então, o que acontece também, o que acontece muito nesse processo aí é que eu tenho as justificativas,
baseado no que eu estou dizendo para você, que fazer as iniciações traria prejuízo para a pessoa, o que a gente pode ter? A gente pode ter pessoas com prejuízo, fazer iniciações e se fudendo, isso é uma coisa que pode estar acontecendo, né? E a outra coisa que pode estar ocorrendo também é o processo do placebo, né? Claro, né? A pessoa diz, eu vou te fazer iniciação, ela faz umas coisinhas lá, e aquelas coisinhas não servem para nada, gente, olha só. Eu acredito nisso, que a maior parte dessas iniciações são placebos, são coisas que o cara faz por fazer, te dá assentamentos por dar assentamento. O negócio do assentamento é muito complicado, né? Porque no candomblé a gente tem ibá para orixá, a gente tem ibá, né? Não tem assentamento, tem ibá. E os ibás no candomblé, eles são feitos assim, ligados, assim, cara, a pessoa, o ibá de uma pessoa, ela é construída por aquela pessoa, aquilo passa pela pessoa, não existe forma de você fazer um ibá se não tiver uma ligação direta entre a pessoa e aquele ibá, porque a forma de fazer cria essa ligação. Já quando você pega lá na santeria, quando você pega no CRTY, o cara faz lá, você está aqui, sentado, o cara aparece, eu fiz esse assentamento para você, para você, estamos esses guerreiros aqui, eu montei para você, você vai lá, por exemplo. Ou o cara pega aqui, eu fiz montei aqui, perdão, montei aqui um Ogum para você, montei aqui uma Oxum, o cara traz pronto, mesmo no processo iniciático dos cubanos, uma coisa que eu aprendi em tempo, como é que é? O cara está, o processo de 7 dias, não dá para fazer nada, o cara está sentado aqui, né, no poti dele, fazendo as coisas dele lá, raspando, ele tem os processos parecidos com o nosso, né? E os ibás dele? Cara, aí tem uns caras numa outra sala, estão lá fazendo, preparando, não sei o que, e trazem pronto para você. Gente, isso seria impossível, isso não é impossível, isso seria inaceitável. É inacreditável, ou seja, a gente não tem como entender, se você, com a gente quer entender, o que eu estou aqui, você está lá fazendo um negócio, você traz um negócio pronto para mim, caraca, a gente está montando o quê? Um demônio, não pode ser um orixá, cara, entendeu? Assim, é só isso. Então não tem essa de você receber uma coisa pronta, então a gente não acredita. Então o que pode estar acontecendo muito nisso é um processo de venda de placebos. O cara vende coisa, te pinta de uma coisa, pronto, você agora está iniciado, eu te pintei aqui, fiz um risquinho, não sei o que, pronto, agora você está aqui, você está aqui, você agora está iniciado para Ogum, por exemplo. Agora você está aqui, toma o seu Ogum. Cara, você pode estar recebendo um monte de placebo, então é a explicação que eu dou, né? O cara está indo, né? Assim como esses assentamentos, assim, eu estou botando com os elementozinhos, né? Igual os guerreiros, né? As pessoas adoram, mas, cara, eu recebi os guerreiros, né? Aí eu recebi, peguei, botei num canto e deixei lá. Nunca fiz nada com aquilo. Eu tenho meus outros. O cara deu porque tinha que dar. Mas eu não preciso daquilo, eu tenho outras coisas. Tem as coisas de verdade, eu tenho as coisas de verdade, por que eu vou usar aquela coisa? Então tem lá, eu boto aquilo, eu vi fazer, olhei assim, falei assim, tá. É assim que faz? Tá aqui, para montar. Pronto. Aqui está isso, eu botei aqui isso e aquilo. Botei Oiá, botei Oxóssi, eu botei Ogum. Aí eu olhei, isso aí é o que você chama de Oiá, Oxóssi, Ogum, cara. Sério, comédia. Então, aí o que eu acho, né? Tem muita coisa que as pessoas te dão como iniciação, te dão como assentamentos, que são somente placebos. Somente placebos. Então você está fazendo o quê? Você só está pagando para receber um negócio que é uma água com açúcar ali. Então tome cuidado com isso, tá certo? Então esse é o entendimento. Por fim, só para encerrar nossos últimos 2 minutos aqui, eu queria dizer a vocês que, repetir uma coisa que eu falei, que eu já li centenas de versos de Ifá, histórias, mitos, não sei o quê, eu nunca fiz em lugar nenhum, entendeu? O que eu vejo Ifá, o Ifá manda em muitos versos, você deve receber seu próprio Ifá, e eu sei o que é isso, eu entendo o que é isso e tal. Entendeu? Não significa que a pessoa tem que ser iniciada. Receber o seu Ifá não significa que tem que ser iniciada para aquilo. Ele recebe aquilo, o máximo que Ifá dá, porque Ifá, lembra, os versos de Ifá são contidos nele mesmo, mas não existe nada, então não existe a necessidade, o objetivo de fazer isso aí, tá certo? Isso não tem. Então, não vejo justificativa. Então eu não encontrei, né? Eu procurei, vou dizer para vocês, eu sinceramente procurei, e assim como procurei outras informações, né, que as pessoas fazem a teologia, e não encontrei nada. Então, se você quiser fazer essa prática, aí você pode fazer, claro, as pessoas podem fazer o que quiserem, mas eu diria para vocês que não tem na religião suporte. E, por fim, a última frase nesse meu último 2 minutos, 1 minuto, que é o seguinte, olha só, essa religião é baseada em Ori, no candomblé e nessa religião, tudo começa com Ibauri, é o certo.
tudo começa com o Ibauri. Você começa com o Ori e com o Ibauri, porque é o correto, é o que está na teologia. Você tem que começar com o Ibauri, por causa da importância do Ori na sua vida. Eu acabei de explicar a questão toda, tudo começa com o Ori. O Ori é a sua divindade pessoal. E ter isso, quando você entende isso, que significa você vê o seguinte, que todo esse resto que as pessoas criam em volta disso é desnecessário. Na realidade, é porque elas não entenderam que a religião começa por Ori. E isso é verdade. Aí, essa afirmação que eu estou falando aqui, que é baseada na teologia, quando eu falo isso, ó, se a pessoa fazer porque ela não entendeu o Ori, eu estou fazendo uma afirmação teológica, certo? Porque eu expliquei a teologia igual, o cara não entendeu. Agora vamos para a parte prática. Na prática é isso mesmo. Por quê? Porque essas pessoas não entendem. Quando você pega o pessoal da santeria, o pessoal de Facubano, eles não têm a menor ideia. Assim, eles podem falar o nome, mas eles não entendem o real significado. O pessoal da RTY lá, cara, da tradição Yorubá, religião tradicional Yorubá, eles não entendem o significado, eles não entendem a parte orgânica, visceral daquilo, porque se eles entendessem, não estavam fazendo isso. Então, as pessoas. E esse é o mundo real. Entendeu? Eu estou dizendo o seguinte. Essas pessoas que fazem essa monte de iniciação, eles não sabem o que é Ori, não entendem a parte como funciona. Eu estou dizendo o seguinte, é assim que funciona. Eu conheço historicamente essas pessoas, eu conheci esse pessoal há 25 anos atrás que eu conheço esse pessoal e ninguém sabia nada disso, veio aprender aqui dentro, cara. Entendeu? Então assim, é isso aí. Se quiserem acreditar em mim, acreditem. Se não, continuem comprando iniciações e assentamentos. Tá bom? Abraço a todos, até o próximo. Espero ter sido útil.